E Priscila, aí beleza, entrou no time. O teu caso foi diferente, né? Mas tu entrou no time. Aí entrou no time, se deparou lá com aulas, algumas de matérias que você provavelmente já dominava desde a época da faculdade e tal, e outras que Então, foram estranhas. Em que momento da técnica de holding familiar que tu, já dentro do time, com curso em mãos, com aula em mãos, assistindo aula ao vivo também, tu falou assim, caraca, esse troço é complexo. eu penso que foi no momento do ITBI, de falar assim, será que vai girar com ITBI, sem ITBI? Será que o patriarca vai ter que pagar? Quando a gente fala em ITBI na zona rural, nós estamos falando em milhões já também. Então, isso traz um impacto para nós. Então, neste momento, eu senti ali, deu um tremorzinho, mas aí eu confiei. Fiz, soldado. Boa. E é um detalhe que é o seguinte, cara, olha, muito bem falado esse negócio do ITBI, tá? Porque a gente tem que pensar em lidar com um país que é um continente, né? Que tem uma diversidade muito grande. Então, quando eu chego aqui na Barra da Tijuca e falo assim, talvez o cara comprou o imóvel por 600 mil e agora o imóvel vale 1 milhão e a prefeitura às vezes quer ou não quer discutir a diferença, nós estamos falando de 3% em cima de 600 mil, Sim. né? Beleza? Agora, quando vai para o campo, a coisa muda de figura. Um pouquinho. Um pouquinho de figura. O cara que pagou os mesmos 600 mil na terra e a terra do cara agora vale 20 milhões. Sim. Ok? Então, nós estamos falando de 3% em cima de quase 20 milhões. Então, a pancada realmente, a tua atenção faz sentido. Beleza, tensionou. Você consegue lembrar, eu não sei se em algum momento do tempo, não a data, mas foi naquele momento que, aquilo ali para mim, não, clareou. Clareou. Ou foi na coragem, não, vou confiar, vou fazer, e ao fazer, clareou. Como é que foi isso para você? Olha, para mim foi, o pessoal começou a fazer, eu fiquei meio em stand-by, esperando. Os primeiros. Os primeiros abrirem a porta. E aí eu falei, não, agora vai, eu vou fazer e vou tentar aqui ao máximo. Né? E sempre deixando muito claro para o cliente, é o meio, né? O meu fim é a holding. E mesmo que se tivesse que pagar ou pague o ITBI, ele vai ter ainda um lucro ali, né? Vai ter uma estima frente ao inventário. Muito grande, muito grande. Muito E grande. até hoje você está enfrentando dificuldade? Como é que está? Nessas holds em andamento, está enfrentando dificuldade ou está resolvendo tudo? Nós estamos resolvendo. Tá tudo tranquilo hoje. A gente tem imunidade de TBI, aí a gente olha a imunidade, né? E TBI, 1 milhão, 2 milhões. Então, assim, impacta. Porque é algo que tem que ser pago ali pelo produtor rural. E o produtor rural nunca tem dinheiro, né? Ele sempre fala, não tá dando, o agro tá em baixa. Deve ser uma alegriazinha para o cliente depois que você apresenta um croquis para ele e fala assim, é possível fazer por esse caminho aqui, que vai ter um impacto que vai gerar R$ 1 milhão a mais no orçamento geral da tua holding, ou eu vou tentar isso aqui, ok? Eu vou tentar isso aqui e você liga para ele e fala assim, deu certo, você acabou de economizar 1 milhão. Deve ser uma felicidadezinha, Sim. né? Beleza, doutora, é isso aí. Ótimo! Mas é isso mesmo. Eles decidem, né? A gente está aqui para fazer o que eles querem também. Então, a gente deixa muito claro para eles. Tem esse caminho. Nós vamos tentar buscar a imunidade que está na legislação. E, se conseguir, ok. Se não, vai ter... Ele sabe, né? Que vai ter que despender esse valor. Graças a Deus, aí, até hoje, a gente não precisou. Boa, boa. E você, Bruno? Entrou no time Holding Brasil. Tá dentro do curso, tem lá, tá tudo à sua disposição. Ficou tudo muito fácil, só que não. Aonde é o só que não? E se você recorda, em que momento que você fala, Mumba, consegui? Vamos lá, Márcio. Primeiro eu tenho uma peculiaridade, não sei se algum dos colegas aqui teve também. Quando eu entrei no time Holding Brasil, a primeira aula ao vivo, o time Holding Brasil a gente tem aula ao vivo toda semana, né? A primeira aula ao vivo que eu tive foi da primeira aula sobre o modelo de 3 celas. É hoje a forma mais avançada de holding familiar que a gente tem no Brasil. Você já entrou com o couro comendo. Foi a primeira, então foi assim, a cabeça fica... Aí, nesse momento, eu acho que a minha principal dificuldade foi que eu senti em mim
uma falta de técnica para compreender o que estava sendo ali exposto e tudo, mas aí eu vou muito no que o Alex falou, e ao contrário, o Alex falou aqui que a falta de talvez a praticidade com que é ensinado, não é? Tava talvez travando ele um pouquinho na falta de confiança. O meu é o contrário, o ensino voltado para a prática me ajudou muito, de ser mais simples. E ali eu lembro direitinho dessa aula, de falar, isso vai fixar na repetição. Eu lembro dessas primeiras aulas sobre esse modelo de 3 células. Foi assim que eu consegui seguir. O que estava efetivamente me travando no começo, depois que eu comecei a pegar a técnica, vi as aulas do curso todas, as básicas, depois comecei a entender ali o modelo de 3 células, era achar o cliente para fazer. Efetivamente, o que estava me travando era isso. Talvez pela minha formação anterior, eu não tinha o contato com os clientes certos para poder fazer a holding familiar. E o que me travou mais foi isso, como abordar o cliente, como atender o cliente. A gente estava ali com a técnica. E aí depois sim, né, à medida que a gente vai executando, eu tive problemas de TBI, tive problemas de TCD, mas isso a gente foi encontrando soluções dentro do curso, com colegas, com o professor Márcio, e dentro das soluções que já estavam lá postas, foram dando certo cada vez mais, né? E aí as minhas travas têm sido etapa por etapa, né? Na prática. Não foi algo assim que eu falei assim, não, estou ali, já aprendi, vou fazer, agora os problemas foram acontecendo e a gente vai resolvendo. Eu tenho sido feito levando nessa forma, sabe? Hoje, assim, menos porque já tenho holds fechadas, entregues, então do começo ao fim. E Bruno, deixa eu já voltar em você aqui. No seu escritório hoje, você apresenta uma fórmula fechada, ó, a sua holding vai ser assim, ou você dá a opção para o cliente, ele que escolhe? Como é que é isso? De maneira alguma, a gente apresenta uma fórmula fechada. A opção, como vai fazer a holding do cliente, é sempre dele. O que a gente traz para o cliente é a informação. Primeiro informações gerais nas redes sociais, né? E depois a gente traz para ele informações específicas sobre a holding dele. Olha, eu posso fazer a sua holding do modelo A, B, C. Os valores envolvidos serão esses, a forma de se fazer será essa, os custos com cartório será esse, os custos estimados com ITCD serão né? O orçamento não só. E o que é legal de apresentar tudo para o cliente, que eu acho, é que você não apresenta somente um orçamento dos seus honorários. Um erro que eu cometi várias vezes na minha vida como advogado. Eu apresento para ele um orçamento da holding dele. Ó, a estimativa de você gastar com sua holding é X, nesse modelo. A estimativa de você gastar com sua holding é X, nesse modelo. Se deixar para inventário, vai gastar tanto. Então, e quem vai escolher a melhor forma de fazer, até mesmo o que é mais confortável, é o cliente. E é o cliente que tem que escolher. Isso eu acho muito certo que a gente faz, eu acho que todos fazem do Time Hold Brasil, porque é o que é confortável para o cliente. Cada um escolhe ali o caminho que deseja seguir e a gente aplica aí a melhor técnica nesse caminho que ele escolheu. Boa. No seu escritório, qual é... Bruno, antes disso, deixa eu perguntar para você. Tem lá 40 e poucas holds em andamento. Dessas em andamento, ou mesmo das passadas, se tu puder trazer um percentual assim, quanto % disso o cliente escolhe o modelo de 3 células? Mas de todas as holds que eu fiz até hoje, eu tive 2 clientes que escolheram modelos que não foram de 3 células. Na verdade, minto, tive 3. Eu falo 2 primeiro que foi de uma célula, um que era realmente vantajoso para o cliente, era um modelo mais básico, um patrimônio menor, a gente conseguiu desenvolver para ele, nem era viável, então não foi apresentado 3 células porque efetivamente não era viável para esse cliente, ficaria mais caro. A outra escolheu, ela achou mais confortável, que ela quer pagar mais caro, essa foi. E o outro escolheu um domicílio fiscal que depois virou para 3 células no meio do caminho. Foram essas, de todas as outras que eu fiz até hoje. Boa. Aqui no Rio, né, Alex? Aqui no Rio, que praticamente fica muito caro fazer com o modelo de uma célula só. Às vezes é o contrário. Com um patrimônio muito pequenininho, dá para fazer a holding, dá para fazer com o modelo de uma célula só, e ainda dá para parcelar em até 60 vezes o imposto. O imposto, exatamente. É uma coisa que é um privilégio do Rio de Janeiro. Isso aí. E aqui, Alex, das suas... quanto % disso dos seus clientes é o mesmo caso? O cliente escolhe, é você que estabelece o jeito de fazer sua holding é X? Não. E quanto % escolhe que modelo? Então, lá no escritório nós também não orientamos objetivamente qual modelo. A gente
apresenta para ele várias fórmulas, né? Vários modelos possíveis e ele escolhe dentro do que ele acha mais confortável, dentro do que cabe no bolso dele também. E normalmente o cliente ele oscila lá no escritório entre atualmente 3 células e no início a gente trabalhou também muito com domicílio fiscal, que é o modelo de 2 células. A gente usava Amazonas sempre, e quando o cliente não estava confortável com Amazonas, eu acho que era Alagoas, agora me deu branco. Mas assim, o nosso início a gente vendia muito mais modelos de 2 células do que de 3. Agora quase todo mundo pede de 3 células. Alagoas, sim, Alagoas é ótimo, Maranhão é ótimo também. Não, mas eu acho que eu só oscilei Alagoas e Amazonas. Mas o início foi esse modelo aí. Lá, aqui no Rio a gente tem a peculiaridade dessa questão de não é incomum o classe média do Rio ter um patrimônio generoso. Em que sentido generoso? Às vezes ele mora num bom bairro, tem uma casa de praia, nós estamos falando de um patrimônio de 5, 6 milhões. É verdade. Né? Então, assim, eu trabalho muito com uma clientela que ela não necessariamente tem muita liquidez. Então, o modelo de 3 células é o ideal para esse tipo de cliente. Só que a gente não determina. Você olha, eu apresento para ele uma série de modelagens e ele escolhe. Sempre assim. O cara tem um apartamento na Barra da Tijuca de 2 milhões, uma casa em Búzios, 500 mil investido no banco. Isso aí. Pronto, 5 milhões de reais. Isso aí. É verdade. É muito comum para mim. Isso aí. Exato. Diferente da Priscila, né? Que aí 5 milhões é o troco. É o troco do agro, né? Isso é o troco do agro. Vamos lá. Priscila, como é que é isso aí? Lá no teu escritório, os clientes escolhem, é você que determina, e das holds que você faz, quais são os percentuais aí de modelos? O cliente escolhe sempre, né? Não tem essa opção que eu vou escolher para ele, não. Ele sempre dá... Não tem essa opção que eu vou escolher para ele? Essa ordem? Ele coloca, ele fala, escolhe, doutora, qual que você acha? Jura? Eles colocam. Eu falo, não, é você quem tem que decidir. Lá no meu escritório, é de uma célula só, a básica. O outro era domicílio fiscal, nós mudamos para 3 células também no meio do caminho. E o engraçado, porque o produtor rural, ele é acostumado a trabalhar todo no CPF, então ele não tem um CNPJ. E aí as pessoas falam assim, será que ele vai querer esse sistema de 3 células? E ele é muito de fazer as contas dele. Então, assim, ele sempre optou pelo 3 células, sem qualquer questionamento no sentido de, mas vai ficar muito burocrático, doutora. Não. Sempre... Ele se sentiu mais confortável no 3 células. E as contas não necessariamente são contas em dinheiro, né? Às vezes é conta em... não tô nem brincando. Se transformam, né? Ele transforma naquele produto dele. Ele pensa assim, quanto de gado eu tenho nisso aqui? Quanto de grão eu tenho nisso? É a moeda dele, né? Então, ele sempre fala quantas sacas de soja, ou quantas sacas de algo que ele produz vai estar ali, né? E também, quando eu vou apresentar o croquis, então, geralmente eu falo, se você deixar para inventário, vamos lá, quanto gado que você tem aqui, quantos arrobas? Poderia dizer que vai 3 caminhões, 4, para pagar o ITCMD? Então, assim, é a língua dele, né? Então, a moeda dele é essa. Essa do caminhão, eu gostei disso. Nunca imaginei que fosse assim. Sim, claro. Fecha caminhão, né? Para ir para o frigorífico, para abate. Ele já tem, como isso é da vida dele, ele já tem uma tradução direta de quanto isso representa de dinheiro. Assim como nós temos uma tradução direta de o quanto a cifra em dinheiro representa de esforço de trabalho, ele tem essa tradução direta do quanto de uma arroba do boi traduz em esforço de trabalho ou mesmo em cifra em dinheiro, né? Com certeza, com certeza. Então ele sabe o que ele tem que fazer para produzir tudo aquilo e o quanto está indo para o Estado ou para o advogado, enfim, ali, para pagar o inventário. Então eu transformo isso para ele. Vamos fazer uma conta aqui? Quantos por cento eu estou fazendo? Quantos arrobas vai estar implicado aqui se você não dá esse passo para sua família, né? Legal. E é bom dizer também para a pessoa que está nos assistindo que essa coisa do cliente escolher é algo extremamente honesto. Não é para esconder com todas as palavras, e com perdão, Priscila, não é para esconder o meu rabo.
e aí no sentido, tô falando rabo, como esconder a cauda. Não é para esconder a cauda ou para me preservar, para me proteger, tá? Ah, não, eu não me desço não, escolhe aí, a escolha é sua, a escolha é sua. Não, até porque quando o cliente no meu escritório, por exemplo, cara, eu quero saber a sua opinião, e eu falo para ele, olha, eu fiz a da minha mãe, e a da minha mãe foi de 3 células. A melhor forma que eu posso dizer para o cliente, assim, o que eu escolheria é o que eu fiz com a da minha mãe. Okay? E exatamente como eu faço lá em casa. A minha holding que eu tenho com meu pai e minha mãe é um modelo de 3 células. Então, quando o cliente me pergunta, eu falo isso, exatamente isso. Que é muito comum, aqui pelo menos no Rio de Janeiro, é muito comum. Ele perguntar, pô, mas e aí, o que você acha? Eu falei, olha, a única coisa que eu posso falar dentro da confidencialidade que eu tenho com todos os meus outros clientes é que eu fiz um modelo de 3 células para o cliente mais complicado que eu tenho, que é o meu pai e minha mãe. Então, fica só com essa informação para você. O modelo das 3 células, da minha casa, é um modelo de 3 células. Muito bom. Então, quando a gente dá para o cliente para escolher, é realmente uma liberdade para ele poder decidir, olha, não, aqui eu topo pagar um pouquinho mais, porque eu acho mais simples de lidar com isso. Ou não, eu estou bem com isso, porque vocês estão me oferecendo um serviço que também vai ter lá um pessoal de contabilidade que vai acompanhar. Então, me sinto confortável em confiar. Então, vai na escolha do cliente. Muito bom isso.